Bem-vindos à nossa roda de conversação e a mim coube a tarefa de falar um pouco sobre a experiência do avaliador ou da avaliadora no meeting de negociação, né? Então, gostaria que vocês prestassem atenção que essa experiência, se você está considerando vir a um meeting, venha sim, porque essa experiência é uma demonstração do potencial da interação humana, onde a gente consegue mostrar que a soma de cada participante, a união de cada participante, constrói um todo muito maior, né? Um todo que vai ampliar sua base de conhecimento, vai promover várias e importantes melhorias na sua forma de negociar, de se comunicar, e que isso vai se traduzir em progresso pessoal seu também, né? Por que nós temos critérios de avaliação? Porque é preciso uma base comum para que as equipes que venham participar do meeting possam ser avaliadas de uma forma justa, uma forma que elas possam entender o que elas se propõem a fazer e se os critérios aderem àquilo que se espera de cada rodada, de cada sessão onde elas vão negociar. Então, as equipes hoje são formadas, podem ser formadas por mais membros do que apenas de uma faculdade, pode se envolver uma universidade, nós podemos ter multidisciplinariedade nas negociações, né? E o papel do avaliador e da avaliadora é como se fosse um grande observador de tudo, porque a gente tem informações prévias, então a gente, não vou dizer que não, né? O avaliador chega a imaginar como é que vai ser aquele round de negociação, mas pouco importa o que ele acha, o que importa mesmo é o que vai ser feito ali pelas equipes, né? Então, o MIT se desenvolve de uma maneira em que você não é eliminado, você tem várias participações, a equipe vai participar várias vezes. O sistema foi criado para que a avaliação seja feita não a equipe contra a outra, mas todas as equipes olhando, num geral, como é que elas se condensam, né? Então, a gente não está preocupado muito em nota, mas sim nas diferenças que são verificadas entre o desempenho e a performance de cada um durante a sessão, né? E na sessão tem essa fase curiosa de pré-negociação. As equipes aparecem perante os avaliadores e começam a dizer, sem os outros presentes, só para os avaliadores, o que elas pretendem fazer, né? Qual é o plano de negociação que elas têm para desenvolver. E aí é muito curioso, porque é um momento que você tem que dosar, se você quer mostrar que você sabe muita coisa, então você vai falar que você vai usar os 7 elementos de Harvard, né? Os 4 princípios, e depois a sessão passa e o avaliador vai falar, aquela equipe falou que ia usar tanta coisa e não usou, né? Então, isso pode ser um redutor de nota. Por isso que a equipe precisa escutar muito bem o técnico, olhar muito bem todo o material, que sofre sempre constante a evolução, né? A gente vai melhorando esse material a cada edição, e saber o que ela vai realmente fazer, porque o que você quer fazer, eu não duvido que você queira fazer. O problema é que tem gente do outro lado que será que ela vai deixar você fazer? A outra equipe vai deixar você fazer o que você quer? Então é um desafio muito interessante. E como se colocou, feita a pré-negociação, as equipes vêm para a sala e aí elas começam um processo de negociação. Nesse processo de negociação, nós, avaliadores pelos critérios, nós vamos estar observando a qualidade das perguntas que são feitas, como é que o fluxo de informação vai entre uma equipe e outra, se as perguntas foram boas, se as respostas foram boas, se houve escutativa, né? Se as partes estavam escutando e não interrompendo ninguém, como é que elas trataram ou de segurar ou revelar informações sensíveis e confidenciais, como é que elas trabalharam uma zona de possível acordo, como é que elas trabalharam ou determinaram qual seria o ponto de saída, né? O walk-away point, a BATNA, para cada coisa, e que técnicas de negociação elas vieram na sessão e aplicaram. Então, durante o processo, é a hora que as equipes brilham. E depois que termina esse processo de negociação, com ou sem acordo, o que foi produzido durante o tempo determinado, vem a fase de reflexão, que é uma fase de segurar o ego, né? Porque a gente tem quem sai feliz acha que fez tudo certo, mas e a gente está preocupado com as duas coisas. O que você fez de bom e o que você acha que você poderia fazer ainda melhor, né? E aí é um exercício curioso, porque você tem que saber se o seu eu vai falar ou se é o seu ego que vai falar, né? E então isso é muito bom também. Depois a gente faz uma análise de ética negocial, se houve alguma coisa que comprometeu a sessão, porque foi falado
fora do caso, fora das regras, algum comportamento que merecesse algum apontamento, né, ou uma dedução de pontos também, né? E aí chega uma fase que a gente vai ouvir depois a experiência dos competidores, né? Eu acho que é uma das mais aguardadas por quem está participando, que é o feedback. Então, a gente se reúne os avaliadores de forma secreta, preenche os formulários e, na volta, a gente volta para a sessão para dar uma última impressão para cada aluno. E aí eu vou me servir do grande, né, um parceiro aqui do meeting nosso, né, o franco-brasileiro Thomas Brier. O Thomas Brier, ele diz que o feedback é uma oportunidade de move forward. Então, nesta hora, é que a gente vai revelar também essa participação humana, quer dizer, o avaliador não está ali para criticar ninguém, para dizer como é que ele faria se estivesse no lugar do avaliado ou da avaliada, né? Ele está ali para dizer o seguinte: olha, eu observei, constatei que vocês, em relação aos pontos de avaliação, os critérios de avaliação, foram muito aderentes em esse critério. Ele não pode dizer quem ganhou, quem perdeu, não é essa a missão do avaliador. Então, ele destaca o que foi bem feito e tenta identificar pontos, né, onde, para uma próxima sessão ou para uma próxima negociação na vida, as pessoas poderiam fazer alguma coisa diferente. E sugere isto num tom de que isso depois vai ser checado dentro de cada equipe, se faz sentido, não faz sentido, se o coach que conhece melhor, o treinador que conhece melhor a equipe, concorda com isso, né, para as equipes que tenham esse treinador, porque, na verdade, o que a gente quer é uma melhoria contínua, é um processo de melhoria contínua. Então, o feedback não é para segurar a pessoa, para criticar, para pô-la para baixo, mas, ao contrário, para dizer o seguinte: olha, e eu, como avaliador, tenho esse testemunho que eu gostaria de deixar para vocês. Toda vez que eu avalio, eu aprendo alguma coisa. Então, é uma experiência interessante. Tanto que, numa das primeiras edições do meeting que eu participei no Rio Grande do Sul, um advogado de lá falou: poxa, eu não imaginava que cachorro novo pudesse ensinar truques para cão velho, né? Eu guardei essa frase porque eu falei: é verdade, se o cão velho abrir as orelhas, né, estiver escutando, ele vai aprender alguma coisa com os mais jovens também. Então, é uma experiência enriquecedora para os participantes, mas ela também é enriquecedora para os avaliadores, tanto que essa comunidade de avaliadores, depois ela reverbera, né? Ela conversa entre si e cada um reparte com o outro, compartilha o que viveu. E outra coisa maravilhosa no meeting é que o meeting tem sessões que são equipes contra equipes dentro do que vai evoluindo o caso, né? Daqui a pouquinho, em outro vídeo, nós vamos ver alguém falando sobre a experiência da redação do caso, né? Então, quando a gente termina o round e faz a avaliação, a equipe vai fazer vários rounds, uma equipe contra a outra. Mas vem numa fase final, talvez uma cereja do bolo do meeting, que é o round multipartes. A gente junta várias equipes, normalmente 4 equipes, para fazer um problema. E aí a negociação multipartes envolve um outro setup, uma outra preparação, porque você não tem mais aquela visão do oponente como uma única equipe. Você tem vários interesses juntos com o seu na sala e você vai ter que compor ou não coalizões, né? Com quem que você vai, com quem que você não vai. Então, na sessão multipartes, o desafio fica maior, sobe a barra, porque você tem que prestar atenção nessas possíveis coalizões, quem vai coordenar, quem cuidará da organização, porque são várias partes querendo trabalhar. O tempo dessa sessão, evidentemente, é maior do que o tempo de uma sessão de apenas 2 partes, né? E como é que vai se desenvolver ou não o protagonismo, porque estão todos os alunos desesperados no seu storytelling para aparecer e fazer alguma coisa durante a sessão, né? Agora, eles têm que fazer alguma coisa que faça sentido para aquela negociação mais complexa, né? Então, eu queria, com isso, brindar e dizer que, como avaliador, eu fico muito feliz de ver estudantes, mais do que estudantes de direito agora, se envolvendo com a negociação, que é uma habilidade pessoal importantíssima. E sempre é um prazer receber os treinadores de cada equipe e os observadores que vêm de fora só para assistir. Eles não vão dar nota, eles não vão avaliar, eles não pertencem a uma equipe, mas eles vêm observar, né? Então, com tudo isso, espero que você tenha gostado e que esse vídeo sirva para te animar, para você vir conosco no Meeting e experimentar essa delícia. Minha sensação é que quem vem não sai mais. Você fica por aqui por muito tempo porque você quer conhecer os vários papéis que é possível desempenhar. Então, estou te aguardando. Vamos nos encontrar numa edição do Meeting. Muito obrigado.